Olá pessoal, então vamos resolver a prova de física do vestibular seriado da UPE, terceira fase, SSA 3. Detalhe, processo de ingresso 2019, prova que aconteceu no final do ano de 2018, certo? Vamos resolver com calma para que você possa fazer um bom estudo. Mas antes de começar a resolver, eu queria fazer aquele pedido de sempre, pessoal. Que se você não está inscrito no nosso canal, que se inscreva, que por favor ative as notificações. Se gostar da aula, dê o seu like, isso é fundamental para o canal se fortalecer e dessa forma eu consigo postar cada vez mais conteúdos para que você, estudante, possa aprender física no conforto de sua casa, no trabalho, na hora que você quiser, no tempo que você tem para estudar, porque as aulas ficam aí disponíveis, você sabe disso, tá? Ok? Posso contar contigo? Então, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e se gostar, dê o seu like, isso vai nos ajudar bastante. Vamos lá para a resolução então? Então vai, foco na lousa, tá aí, SSA, processo de ingresso 2019, terceira fase, caderno de prova, prova de física acontece no segundo dia, e aí está a primeira questão. E antes vamos fazer uma leitura de informações que podem ser úteis ao longo da resolução da prova, certo? Nas questões com respostas numéricas, considere o módulo da aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, o módulo da carga do elétron como é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, a carga elétrica elementar, não é assim? A massa do próton como 1,7 vezes 10 a menos 27 kg, a massa do elétron como 9,1 vezes 10 a menos 31 kg, constante eletrostática como 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, utilize π como 3 e a constante de Planck, H como 6,6 vezes 10 a menos 34 Joule segundo. Muito bem, estou aqui em cima, vamos lá, aquela história. Leia o enunciado concentrado, se pode ler em voz alta, está no ambiente que permite, faça, porque ajuda o aprendizado, sim senhor. Se não, leia aqui só pensando comigo, vamos nos concentrar, eu vou resolver devagar, você vai fazer depois um bom estudo, vai dar tudo certo, tenho certeza que você alcançará o objetivo que você deseja, tá bom? Então vamos lá, devagarzinho, vamos focar na leitura do enunciado. No estudo da hidrostática, a teoria dos vasos comunicantes define que, letra A, fluidos com alta velocidade geram menor pressão atmosférica. Ó, tô aqui em cima. Gente, é o seguinte, essa frase, ela, ela na verdade, com uma pequena correção para ela ficar perfeita, ela pertence à hidrodinâmica e não à hidrostática. Com a pequena correção que eu vou fazer, ela representará o princípio de Bernoulli, um princípio que faz parte dos fundamentos da hidrodinâmica. Não é o que ele quer, porque ele quer algo que está vinculado à hidrostática na teoria dos vasos comunicantes. Mas como seria esse princípio? É assim, onde a velocidade de um fluido é maior, a pressão nesse fluido é menor. Não necessariamente a pressão atmosférica. Então pode ser a água, por exemplo, que está fluindo por uma tubulação, e se num determinado ponto a velocidade da água for maior, a pressão ali naquele ponto é menor. Princípio de Bernoulli, repetindo, fundamenta a hidrodinâmica. Então, letra A errada, ok? Volta para a lousa. Letra B, um líquido de menor densidade afunda em contato com outro de maior densidade, no mesmo recipiente, sendo ambos immiscíveis. Tá, aqui em cima, já que eles não se misturam, isso é importante, né? Quem é que vai afundar? Na verdade, é o líquido de maior densidade. Você sabe disso, estudou bem o assunto, você sabe que o mais denso é que afunda, então a frase letra B também está errada. O legal é que você começa a prova com questões teóricas. É um bom início de prova, sim, porque começar a prova já fazendo conta, ou uma conta gigante, é muito ruim para o estudante, concorda? Então vai, letra B também está errada, exatamente o contrário, né? O mais denso é que vai afundar. Foco na lousa.
Letra C. Dois líquidos imissíveis de densidades distintas em um tubo sob o formato de U ficam em níveis de alturas diferentes nas superfícies dos orifícios do tubo. Aí sim, né? Eu escondi aqui, ó, uma figura para a gente já ganhar tempo. Tá aí. Eu tenho dois líquidos imissíveis. E aí sim você já sabe, aqui no meu desenho, as extremidades do tubo estão abertas, então a pressão atmosférica é a mesma de cada lado, né? Ela não interfere, então. E como é que seria? O princípio de, aqui ó, Steven, que o princípio de Steven garante? Que na mesma horizontal de um mesmo líquido em equilíbrio, as pressões são iguais. A pressão 1 seria igual à pressão 2. A pressão 1 se deve à coluna do líquido 1, de altura H1. A pressão 2, à coluna do líquido 2, de altura 2. Como é que ficaria aqui? A pressão 1, D1GH1. A pressão 2, D2GH2. Não é assim que a teoria vai comprovar para você essa diferença de altura? O campo gravitacional é do lugar, é o mesmo para os dois líquidos, eles estão no mesmo lugar. Então o que você conclui? Que o líquido de maior densidade, ó, ele vai assumir uma menor altura. O líquido de menor densidade tem uma maior altura, se preferir. A densidade e a altura são inversamente proporcionais, repetindo que a pressão atmosférica é a mesma nas duas extremidades, ela não faz diferença. Então a frase é verdadeira porque é verdade aqui. Olha o detalhe. Dois líquidos imissíveis de densidades distintas em um tubo sob o formato de U ficam em níveis de altura diferentes nas superfícies dos orifícios do tubo. É verdade, ficam em alturas diferentes, muito bem, pode observar, e isso acontece porque as densidades são diferentes. Como é que seria se a questão fosse mais exigente? O de maior densidade atingiria uma altura menor. Então, nessa minha figura, por exemplo, como a altura 1 é maior do que a altura 2, a densidade 1 é menor que a densidade 2. A questão não exige tanto, mas eu aproveitei, tá? A deixa para a gente bater um papo com mais detalhe. Então a letra E, a letra C, na verdade, tá certa. Vai ser o gabarito, mas eu queria também ler o resto. Pode ser? Vamos fazer isso? Olha só. Letra D. O empuxo é igual ao volume do fluido deslocado pelo corpo imerso, total ou parcialmente, nesse fluido. Não, 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 não. O empuxo não é o volume. O empuxo é o peso do fluido deslocado. O empuxo é o peso do fluido deslocado pelo corpo. Quando um corpo está total ou parcialmente imerso no fluido, esse corpo desloca um fluido e o peso desse fluido deslocado é o empuxo que o corpo recebe do fluido e não o volume. O empuxo seria o volume do fluido deslocado. A frase fica errada. Volta aí para a letra E. A pressão da água em qualquer nível de profundidade é constante em toda situação na atmosfera terrestre. Opa, não, 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 não. Você sabe que essa frase está errada? Que quanto maior a profundidade, maior é a pressão. Você se lembra até, não porque decorou, mas porque estudou muito, que quando você mergulha e a cada 10 metros de profundidade, o que acontece? A pressão exercida pela água aumenta de 1 atmosfera. Lembra disso? A cada 10 metros de profundidade. Então, a frase está dizendo que para qualquer nível de profundidade, a pressão é constante. E não, a pressão vai ficando maior com o aumento da profundidade, portanto, a letra E realmente está errada. Isso só para confirmar que o gabarito correto é a letra C. Tranquilo, começou bem, questãozinha teórica. Para matar que era a letra C, eu nem precisava de tanto detalhe aí, mas eu fiz questão de aproveitar a oportunidade para a gente bater um papo com um pouco mais de detalhe, tá certo? Muito bem, vamos para a segunda questão. Aí está. Os instrumentos de medida são importantes para validar comparações com precisão em obras de engenharia, equipamentos hospitalares, monitoramento de estradas e outros. O Instituto de Pesos e Medidas, IPEM, junto com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMETRO, rastreia e calibra os instrumentos, a fim de garantir a confiabilidade das medidas. Para medir com eficácia a pressão através de uma força aplicada por um fluido,
utiliza-se apropriadamente o higrômetro. Não. Higrômetro serve para quê, pessoal? Medir umidade, isso, umidade relativa do ar, perfeito. Higrômetro, umidade relativa do ar, perfeito. Manômetro, aí sim, é um medidor, ele vai medir essa diferença de pressão no fluido, perfeito. Termômetro, você sabe que mede a temperatura. Paquímetro, equipamento que mede pequenas distâncias ou espessuras. E odômetro, palavra que também pode ser escrita com H, é um equipamento que mede distância percorrida. Então, o gabarito, sem dúvida, é o medidor de pressão e isso responde o manômetro. Cuidado, porque se você pensou em barômetro, aí tem um erro, porque o barômetro é exclusivo para medir a pressão atmosférica, tá? Aqui ele diz com muita clareza. Vamos ler de novo. Para medir com eficácia a precisão através de uma força aplicada por um fluido qualquer. E aí, que equipamento você vai medir? Que equipamento você vai usar? O manômetro, portanto, gabarito, sem dúvida alguma, letra B de bola. Certo? Muito bem. Vamos para a próxima. Um circuito elétrico. Coisa extremamente comum aqui, ó. Um circuito elétrico, coisa extremamente comum na prova do seriado 3. Muito recorrente. Um pequeno circuito elétrico. Aqui com a novidade de usar, né, uma bateria numa imagem do cotidiano. Essa bateria você conhece bem, certo? Vamos dar uma lida com cuidado? Olha só. A imagem a seguir representa um circuito simples. O valor da resistência dos resistores é de R1 igual a R2 igual a 10 ohms, R3 igual a R4 igual a 20 ohms, R5 igual a R6 igual a R7 igual a 40 ohms e o valor da força eletromotriz da bateria 9 volts, certo? A corrente elétrica e a tensão encontradas nos resistores R2, R3 e R5 são respectivamente de. Então ele quer corrente DDP, mas nesses três resistores aqui, tá? R2, R3 e R5. Então qual a minha proposta para você? Vamos olhar com cuidado a figura. Olha o que eu vou fazer. Olha, de uma extremidade, de um polo da bateria, eu vou seguir o fio, ó, dá uma olhada. E vejo que ele passa aqui por esse resistor, depois da gente ver qual é o número, tá? Vem aqui, passa por esse, ó, dá uma olhada, e atinge o outro polo da bateria, certo? Tá aqui, então, a diferença de potencial da bateria, que é de 9 volts. Se você observar, dá uma olhada, ó, o circuito elétrico é assim, ó. Aqui tem a DDP, que a gente pode usar aquele símbolo tradicional, né? O maior potencial e o menor potencial, tá? Ó, maior e menor, tá aqui no próprio desenho. E veja que esse resistor, que é o resistor R2, e esse outro resistor é o resistor R5, certo? É o resistor R5, me ajuda aí, é isso mesmo, né? O resistor R2 e o resistor R5. Os outros não fazem parte do circuito elétrico, você percebe isso? Veja que a corrente é uma só nesses dois resistores, logo eles estão em série. Se você quiser aquele desenho tradicional de um circuito elétrico simples, como é que ficaria? Os 9 volts da bateria, o resistor R2, o resistor R5 e o outro polo da bateria. Esse aqui seria o desenho tradicional do circuito elétrico que está aqui. Que tal? Você percebe então que tem resistor que está totalmente fora da jogada? O resistor R1 está fora da jogada, o resistor R2, R3, os resistores R6 e R7, eles não pertencem ao circuito elétrico. A corrente é uma só, essa corrente I, no gerador do menor para o maior potencial, né? Assim, um sentido não espontâneo, é uma única corrente, esses resistores estão em série. Se preferir aqui, no meu desenho mais tradicional, certo? Muito bem, quer achar rapidamente essa corrente? Muito simples, como esses resistores estão em série, você pode desenhar o circuito elétrico mais reduzido possível. 9 volts da DDP
e R2 e R5. Você lembra dos valores? R2, 10 ohms, R5, 40 ohms. Então, 10 em série com 40, tá? Aqui, ó, posso colocar aqui no circuito elétrico, esse aqui vale 10 ohms e esse vale 40 ohms. R2, 10 ohms, tá aqui, e R5, 40 ohms. Sendo assim, a resistência equivalente vai ser de 50 ohms e com isso você rapidamente encontrará essa corrente. Como? Fazendo uso de U igual a R vezes I. 9 igual a 50 vezes I e 9 por 50. Se fosse 9 por 5, 1,8. Como é 9 por 50, 0,18. A corrente em que resistores? Nos resistores 2 e 5. No outro resistor que ele quer, que é o resistor 3, ele não pertence ao circuito elétrico, então a corrente nele é nula, tá? Então eu já encontrei as correntes. Corrente 2 igual a corrente I5, é a mesma corrente, na verdade, né, já que estão em série, uma corrente só, que vale 0,18 ampere, e no resistor R3, aqui o outro que ele quer, a corrente é 0, certo? Mas não é só isso que ele quer. Ele também quer a diferença de potencial. Mas será que com essa resposta que eu já mato? Vamos olhar? I2 igual a I5 igual a 0,18. I2 igual a I5, vamos lá, letra A. I2 igual a I5 igual a 0,18. Pode ser? Na letra B, não. Na letra C, não. Na letra D, não. Na letra E, também não. Veja que o enunciado, ele te dá aí, para que você responda, pelo menos a ideia do autor da questão, é que você faça os dois cálculos, né? Mas ele não teve o cuidado, eu não sei se foi proposital, para te dar um trabalho menor, mas veja que a partir do momento que você encontra as correntes, você fica necessariamente com a letra A. Apenas na letra A e 0,18, ó, todo o resto é diferente. I2, 0,18, I3, 0 e I5, 0,18. Portanto, aí você já mataria. Mas olha, como exercício, nós vamos fazer também um cálculo da DDP, tá? E aí é bem fácil, porque você já tem a corrente. O 2 seria quem? R2 vezes I. R2 vale, vamos lá, procura lá, 10 ohms. Então fica 10 vezes 0,18, 1,8 volts, certo? O 3 é 0, porque não pertence ao circuito elétrico. E o 5 tem duas opções. Ou você faz 9, que é a DDP total, e subtrai de 1,8, não é isso? A DDP total é 9. Fica 9. Como aqui é 1,8 volts, sobra 7,2. É uma opção. Ou, se preferir, faça R vezes I. 40 vezes 0,18, 7,2 volts. Então, a outra resposta, que foi desnecessária pelo que nós já conversamos, seria 1,8 volts a DDP para o 2, 0 para o 3 e 7,2 para o 5. As correntes I2 e 5, 0,18 e 0 para I3, portanto, sem dúvida, o gabarito, letra A, está aí. Moral da história, aqui em cima, não custa nada quando uma questão te faz duas perguntas, quando você achar a primeira resposta, você dá uma olhada nas alternativas. Faça isso, porque se você tiver certeza sobre a resposta e procurar e só tem uma letra que casa com isso, você marca e vai para a questão seguinte. Claro, não é assim? Porque você ganha tempo, aumenta a sua confiança, porque você já tem certeza que acertou, ok? Mas, como exercício, eu fiz questão de calcular a DDP para cada um dos resistores que ele pediu. Tranquilidade? Vamos para a próxima, então? Vamos lá. Tá aí, 24. Um estudante do ensino médio quer determinar a aceleração da gravidade local. Para isso, procedeu da seguinte maneira. Amarrou um cordão de uma esfera de 30 gramas, prendendo-a na borda da mesa. Mediu o tempo de 10 oscilações simples com um pequeno ângulo de abertura correspondente a 14 segundos. Então, 14 segundos representa o tempo das 10 oscilações. E o comprimento da borda da mesa ao centro da esfera, o comprimento da borda da mesa ao centro da esfera corresponde a 50 centímetros.
Com esses dados, a aceleração da gravidade local encontrada é de quanto? Então, a questão de MHS, não é assim, pessoal? Pêndulo simples. Ó, vou ilustrar aqui. Tá aí a mesa, só para ilustrar mesmo, tá? Então, ele fez com que essa esfera oscilasse aqui, tá? O comprimento da borda da mesa até o centro da esfera nada mais é do que o comprimento do fio. No local, a aceleração da gravidade é G. E você sabe que para pequenos ângulos de abertura, oscilando próximo da vertical, esse é um pêndulo simples que assume um movimento harmônico simples com período regido por T igual a 2π raiz de L sobre G. Não é assim? Muito bem. Agora, veja, o período é o tempo de uma oscilação, tá? O período é o tempo de uma oscilação. Ele te deu o tempo de 14 segundos para 10 oscilações. Então, o período, vamos fazer aqui, esse período vai ser 14 sobre 10, porque 14 é o tempo total para 10 e o período é o tempo de uma, concorda? Então, tá aí, 1,4 segundo é o período. Entendido até aí? Estou aqui em cima. MHS, assunto do seriado 3, movimento harmônico simples. O pêndulo simples, quando oscila próximo da vertical, para um pequeno ângulo de abertura, que é o que ele enfatiza, é um oscilador harmônico simples, e o período é calculado como 2π raiz de L sobre G. A massa não interfere no resultado. Ele deu a massa aí para induzir o estudante ao erro. A massa não interfere. Ele dá de uma forma um pouco diferente o comprimento do fio, dizendo que é da borda da mesa até o centro da esfera, nada mais é do que o comprimento do fio. E agora, com o período, o comprimento do fio, uma aproximação para π, você encontrará a aceleração da gravidade. Vamos fazer a conta? Então vai, volta para a lousa. Vamos lá. Período de 1,4 segundo. 2 vezes π aproximado para 3 lá do início da prova. Raiz de L, vai lá, o comprimento L da borda inferior da mesa até o centro da esfera, ele diz ser de 50 centímetros. Está aqui, nada mais é do que o comprimento do fio, volta lá, 50 centímetros, 0,5 metro, 0,5 metro sobre G, certo? Então, 1,4 sobre 6, 1,4, 2 vezes 3, 6, igual a 0,5 sobre G. Vamos levar ao quadrado os dois membros, não é assim que se faz? Bem fácil, né? Está acostumado a fazer isso? Então, 1,4, se fosse 14, era 196, vai ajudando aí. Então, dá 1,96 por 36, igual a 0,5 sobre G. Então, G vai ficar 0,5 vezes 36 dá 18, não é assim? 18 por 1,96, certo? 18 por 1,96, aí você vai dividir com cuidado, volta lá, ó, você divide, mas você busca o quê? Você dá uma olhada aí, e de repente, quando você achar o primeiro número, se for 8, dá uma olhada, uma casa decimal já vai resolver, se for 9 também, concorda? Então volta lá, divida aí 18 por 1,96, o primeiro número é 9, você já exclui aí, né, algumas letras, e aí eu vou deixar duas casas decimais, que é o que ele quer, ficaria 9,18 metros por segundo ao quadrado. Bom, aí eu vou procurar a resposta próxima disso, né? Isso aqui é o que nós encontramos com a conta. Agora, 9,18, opa, aqui na letra D de dado, aí está gabarito, letra D de dado. Tranquilo? Então, tema MHS, movimento harmônico simples, muito recorrente no Enem, desculpe, também no Enem, mas muito recorrente no seriado, né? Muito mais recorrente no seriado, o assunto seriado é menor, seriado 3, MHS é tema do seriado 3, tá? 1 e 2 não, 3, que é o caso dessa prova. E como é que foi? É um pêndulo simples oscilando próximo da vertical, você usou a equação do período 2π raiz de L sobre G, cuidado que ele deu o tempo de 10 oscilações, o período é o tempo de uma oscilação, então você dividiu por 10,
O resto foi fazer a conta com cuidado e achar a resposta correta. Tranquilo? Vamos lá então para a próxima questão. De olho na lousa, pessoal. De olho na lousa. Aí está. 25 da prova, do caderno de prova. Questão sobre ondas. Vamos dar uma lida com cuidado, tá? Duas fontes sonoras idênticas são instaladas submersas em água com uma separação de 1 metro. Elas emitem ondas sonoras com uma frequência de 3.000 Hz em fase uma com a outra. Esse em fase vai ser importante, tá? Um microfone está instalado em uma linha paralela às fontes a uma distância de raiz de 3 elevado ao meio, né? De raiz de 3 quilômetros do sistema de fontes. Considere a velocidade do som na água igual a 1.500 metros por segundo. Qual é a distância H, aproximadamente, não nula, em que o microfone deve ser instalado para captar o primeiro máximo de interferência? Pessoal, olha só, é uma questão sobre interferência, tem duas fontes de mesma frequência, ok? Mas além disso estão em fase. Para resolver, isso aí nada mais é do que uma aplicação da experiência de Young. Você lembra disso? A diferença é que lá na experiência de Young você usa luz, mas a matemática vai ser idêntica usando o som. Os livros trazem uma fórmula pronta para você encaixar nessa experiência. Eu particularmente sou contra. Vou explicar por quê. Não é que a fórmula não funcione. É porque se eu aplico agora essa fórmula aqui, primeiro, você treina só a sua memória. E segundo, você fica refém também do enunciado, da questão, usar as mesmas letras da fórmula do livro que você aprendeu. Eu prefiro resolver fazendo uma construção maior, tá? E aí eu vou te explicar, a gente vai chegar na mesma fórmula, certo? Eu vou chegar na mesma fórmula, mas eu vou chegar com autonomia, com uma segurança maior. Essa é a minha proposta para você. Topa? Aí eu vou resolver bem devagarzinho, com muito cuidado. E nós vamos aprender, pode ter certeza disso, tá? Vamos lá então? Vai, se concentre, dê uma olhada para a nossa lousa. Eu coloquei aqui essa figura um pouco maior, pessoal, ó. É a figura original. Eu ampliei para você sentir mais à vontade para a gente fazer o desenho, tá? Olha só, preste atenção. Vamos relembrar essa história da interferência. São duas fontes. Eu só vou deixar a figura mais didática para você, tá? São duas fontes, fonte 1 e fonte 2, que emitem sons de mesma frequência e em fase, certo? Da fonte 1 até o ponto em que está o microfone, que vai acontecer uma interferência construtiva que ele pediu, dá uma olhada. Da fonte 1 até o ponto de interferência, a onda da fonte 1 percorreu uma distância d1, certo? Vai, agora para a fonte 2, mesmo raciocínio. Da fonte 2 até o ponto de interferência, o som percorre uma distância d2. Espera aí, calma. Uma distância d2, certo? A diferença entre esses deslocamentos, que deslocamentos? Da fonte 1 até o ponto de interferência, vamos chamar de P esse ponto. Da fonte 2 até o ponto de interferência, da fonte 1 é o deslocamento D1, da fonte 2, D2. A diferença entre esses deslocamentos está aqui, ó. Vê se você visualiza. A diferença entre esses deslocamentos é aqui ΔD, certo? Aqui, ó. Deixa eu fazer um pouquinho mais caprichado para você. Vou até usar aqui uma reta com mais precisão, tá? Ver se essa aqui funciona bem. Ó, pronto. Deixa eu tirar essa setinha daqui. Vamos ver se com essa fica melhor. Pronto. Terminou a setinha aparecendo, mas eu tento corrigir aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Nada. Rapidinho que às vezes eu apanho aqui, tá? E a lousa, ela é muito sentimental. E quando eu insisto, ela também insiste em não obedecer. Então vai na mão mesmo, tá aqui. Essa reta aqui, ó, é perpendicular, né? Aqui é essa, certo? E isso faz com que essa diferença aqui é que seja o ΔD, que seria D2 menos D1. Lembra disso? Da experiência de Young, também usada em interferências construtivas e destrutivas. Ok? Esse aqui é o ΔD, tá? Agora, para finalizar a nossa construção, calma que eu vou repetindo para você, tá?
Melhor do que usar a fórmula pronta, eu particularmente acho, tá? Vou traçar uma reta aqui, lá do ponto de interferência até o ponto médio das fontes, certo? Muito bem. Então lá vai. Olha só quais são as medidas importantes. Eu vou marcar um ângulo aqui, vou usar azul, tá? Esse ângulo alfa aqui, ó, certo? Entre essa reta que eu tracei e essa reta horizontal aqui, que é perpendicular a esse anteparo, aqui essa medida. Então, esse ângulo alfa, ele aparece de novo aqui, ó. E aí eu tenho esses dois triângulos, que esse aqui ficou pequenininho, eu vou destacar aqui para você, ó. O delta D, certo? A distância entre as fontes e o ângulo alfa, certo? E o outro triângulo, e aí eu vou usar uma cor aqui, verde, para dar um destaque, é esse aqui, ó. É o outro triângulo. Ah, Wendel, eu prefiro aplicar logo a fórmula pronta. Tá, então quando eu demonstrar, você aplica a partir daí. Eu acho que você termina ficando refém de cascas de banana, tá? Nesse triângulo de verde, do ponto P até esse ponto aqui, ó, que é onde essa reta intercepta perpendicularmente essa reta vertical. Esse aqui é H, o ângulo alfa está aqui, e aqui nada mais é do que a distância das fontes até esse anteparo, vamos chamar de D. Dzão, tá? É o que está aqui, certo? Poxa, mas coisa complicada. Olha, é aqui, apareça aqui. Ó, isso é a construção correta para se fazer a questão. Porque seria muito chato, eu acho, que numa aula que eu quero te dar, bacana, da minha perspectiva, que é não ficar decorando coisas perigosas, eu jogar a equação pronta aqui para você. Mas eu vou chegar na mesma fórmula lá, tá? Como é que vai ser isso? Ó, desse triângulo aqui, o seno, né, um ângulo reto, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o seno de alfa. O seno de alfa é cateto oposto delta D sobre hipotenusa, que é Dzinho. E desse outro triângulo, a tangente de alfa é o cateto oposto Hzinho sobre o adjacente, que é D, certo? Os dois triângulos, tá? Agora, como o alfa é um ângulo pequeno, isso implica, peraí, para não confundir, como o alfa é um ângulo pequeno, isso implica, pessoal, que o seno de alfa é aproximado para a tangente de alfa. E aí fica delta D sobre Dzinho igual a Hzinho sobre Dzão, certo? Como você quer Hzinho, eu vou isolar, fica assim, Hzinho é delta D sobre Dzinho vezes Dzão. Calma aí, deixa eu aparecer de novo. Ó, esse delta D é a diferença entre os deslocamentos sofridos pelo som desde suas respectivas fontes até o ponto de interferência. Você se lembra como é que se encontra esse delta D da teoria de interferência de ondas bitridimensionais? Eu vou anotar aqui para você. Esse delta D, ele é N vezes lambda sobre 2. Isso, N vezes lambda sobre 2, aqui em cima de novo. Onde esse N você vai buscar num conjunto de números pares ou ímpares. O que é que vai definir se N é par ou ímpar? Você vai analisar duas características. Se as fontes estão em fase ou em oposição de fase, primeira, e se a interferência é construtiva ou destrutiva. Se for em fase e a interferência é construtiva, N é par. Se for em fase e a interferência destrutiva, N é ímpar. Se for em oposição de fase, inverte. A interferência construtiva N é ímpar, a interferência destrutiva N é par, ok? Mas você se lembra que no enunciado as fontes estão em fase? Se as fontes estão em fase e ele quer que a interferência seja construtiva ou ponto de máximo, então eu tenho que buscar N como par. Só que o primeiro número, que seria 0, não serve porque ele foi claro, ele enfatizou que tem que ser diferente de 0. Então, 0, 2, 4, 6, qual é o número N que eu vou usar? 2. De novo, vou ler lá no enunciado para você, ó. Vou destacar. Ele disse que estão em fase, ok? Veja lá. E ele quer, escute, qual é a distância H aproximadamente? Olha H quem é, certo? Aproximadamente não nula
Porque se H fosse 0, o ponto seria esse aqui, pessoal. Estou explicando com detalhe. E se o ponto fosse esse central, estaria a mesma distância das fontes e ΔD seria 0. E ΔD sendo 0, você teria usado N igual a 0, por isso que não serve. Ele quer não nula. Em que o microfone deve ser instalado para captar o primeiro máximo excluindo aquele que você usa N igual a 0, certo? Então, voltando lá, você vai usar N pertence a um conjunto de números pares, como é o primeiro máximo não nulo, como é que você vai usar? N igual a 2, ok? Então, como é que vai ficar a sua equação? Hzinho igual a ΔD, que é N 2 vezes lambda sobre 2, Dzão sobre Dzinho. Substituir ΔD como 2 vezes lambda sobre 2, tá? Ok? Tranquilo? Dzão sobre Dzinho. Esse 2 aqui já era. E agora, o Hzinho, que é o que você quer, é lambda Dzão sobre Dzinho. Tá, aí calma. Dzinho, vem aqui, rapidão. Ele deu, vamos procurar, 1 metro. Anota aqui, 1 metro. Dzão, tá aqui. Raiz de 3 quilômetros, certo? Então, veja, escute bem. Se você usar Dzinho em metro e achar lambda em metro, metro cai fora. Se você usar Dzão em quilômetro, você acha Hzinho em quilômetro, que é o que você quer, porque todas as respostas estão em quilômetro, certo? Então, eu preciso achar o comprimento de onda em metro. Para usar esse Dzinho em metro, a questão está resolvida. Então, faça o seguinte, guarda aqui, chama de equação 1 e acha lambda agora. Sim, sem dúvida, a questão é extensa, tá? Mas vale a pena uma boa revisão dessa experiência de Young, a diferença é que você está ao invés de luz usando o som, certo? Vai lá, o que é que eu vou usar para achar lambda? A equação fundamental das ondas periódicas, V igual a lambda F. Gente, aqui em cima, essa equação é muito importante. Em qualquer prova que tenha como tema onda, você tem que dominar o uso dessa equação. Equação fundamental das ondas periódicas, V igual a lambda F. Velocidade de propagação, comprimento de onda e frequência. Vamos achar esse comprimento de onda? Qual que é a velocidade de propagação? Ele deu aqui em cima, ó. Vou devagarzinho para você não ficar tonto, tá? A velocidade de propagação, espera um pouquinho aqui que eu vou tirar isso aqui de cima. Aqui, ó, tá bem claro para você. 1.500 metros por segundo. E a frequência, mudar de cor aqui, 3.000 Hz. V, 1.500 metros por segundo. E frequência, 3.000 Hz. Vamos aqui embaixo, então. V, 1.500 metros por segundo, lambda, frequência 3.000 Hz, que quer dizer por segundo. Então, eu vou achar o lambda em metros, certo? Fica fácil, porque 1.500 por 3.000, o lambda vale 0,5. Encontrado o lambda, agora você vai matar a questão jogando aqui na equação 1. Hzinho igual a lambda, 0,5. D em quilômetro, quanto é lá em cima? Dzão, vai, procura aqui comigo. Tenha preguiça não. Raiz de 3 quilômetros. Raiz de 3 quilômetros. E o Dzinho, ó, tô jogando aqui. Em metro, porque aí fica perfeito quanto vale 1 metro. Por que fica perfeito? Porque metro e metro aqui cai fora, sobra o quilômetro, Hzinho fica em quilômetro, certo? Se eu aproximar a raiz de 3 para 1,7, H vai ser 0,85 quilômetros. 0,85 quilômetro. Vamos procurar o gabarito? 0,85 quilômetro. Bom, ele quer aproximadamente, ele deixou claro isso, né? E aqui o valor mais próximo, 1 quilômetro, portanto, gabarito, letra A. Deixa eu dar uma geral aqui para você, certo? Ó, vem lá. A questão trata de uma aplicação da experiência de Young. Um assunto que você deve ter estudado. A diferença é que nessa experiência de Young se usa luz. Mas trata-se de quê? De uma equação que, sem dúvida, é muito conhecida. Eu preferi não aplicar direto essa equação. Tá? Ah, Wendel, mas você está enrolado aí. Não. Eu acho que você entende melhor o assunto, você aprende mais, é um exercício melhor para você.
e você deixa de ficar refém. Sabe por quê? Porque se de propósito o cara trocar todas as letras, ou usar letras totalmente diferentes da fórmula, você pode se confundir, certo? Então, a questão resolvida da forma que você vai ficar mais seguro é essa aí. Como é que é? Da fonte 1 até o ponto de interferência, o deslocamento do som foi D1. Da fonte 2 até o ponto de interferência D2. Ok? E a diferença entre os deslocamentos ΔD. Aí eu montei dois triângulos retângulos. Em um eu calculei o seno, no outro usei a tangente. E como o ângulo θ, desculpe, o ângulo alfa é pequeno, a tangente e o seno são aproximados. E eu fiquei com essa equação que está aí. ΔD sobre Dzinho, Hzinho sobre Dzão. Certo? Agora, raciocínio sobre ΔD. ΔD é a diferença entre os deslocamentos de cada fonte até o ponto de interferência, que pode ser construtiva ou destrutiva. E esse ΔD é N vezes lambda sobre 2, certo? Isso é da teoria de interferências de ondas bitridimensionais. Esse N você vai buscar num conjunto de números pares ou ímpares, dependendo da combinação de duas características. Se estão em fase, se as fontes estão em fase em oposição de fase, e se a interferência é construtiva ou destrutiva. Construtiva, ponto de máximo, destrutiva, ponto de mínimo, são sinônimos aí nesse contexto, ok? Como o enunciado garante que estão em fase, e mais na frente, que é a interferência construtiva ou ponto de máximo, você vai buscar N no conjunto de números pares. Mas o primeiro número seria 0, mas ele exclui essa possibilidade, porque ele não quer 0. Deixei isso claro para você na resolução, lembra? Então o primeiro número é 2, N é igual a 2, está aqui. Depois joguei lá, encontrei que Hzinho seria ΔD, desculpe, 2 lambda sobre 2, Dzão sobre Dzinho. E a partir daí, montei essa equação 1, deixei esperando. E fui atrás do comprimento de onda usando a equação fundamental das ondas periódicas, V lambda F. Encontrado o comprimento de onda, voltei para a equação 1, substituí. E o resto foi conta. Tá aí o gabarito, uma boa questão, certo? Assista de novo, dê uma pausa, pegue uma folha em branco, faça suas anotações. A minha dica para você é que evite aplicar diretamente a equação. Sim, por quê? Porque pode ser, sim senhor, que o cara cria uma pegadinha contigo se você ficar refém da decoreba, coisa que eu sou definitivamente contra, ok? Muito bem, vamos lá para uma próxima questão. Aí está. Um sensor pode medir a velocidade de diferentes partículas com uma incerteza de 3 vezes 10 a menos 2 centímetros por segundo. O ΔV é 3 vezes 10 a menos 2 centímetros por segundo. O sensor é utilizado, deixa eu colocar isso aqui mais para cá, porque eu escondi aqui parte lá do início da prova para a gente relembrar, eu vou precisar, tá? Calma aí, para a gente não ter que voltar lá no início da prova. Então o sensor é utilizado na medição da velocidade de um próton, um elétron e um átomo de hidrogênio. Próton, elétron e átomo de hidrogênio. Sobre a incerteza na posição durante as medições, é correto afirmar que... Muito bem, então vamos lá, devagar. Primeiro, a questão trata-se de física moderna, mais especificamente sobre... Aqui em cima, estou aqui, ó. A questão trata-se de física moderna, mais especificamente o princípio da incerteza do senhor Heisenberg. O que esse princípio garante? Garante que a incerteza sobre a posição vezes a incerteza sobre o momento linear ou quantidade de movimento é sempre maior do que h sobre 4π. Maior ou igual a h sobre 4π. Se você quiser, pode definir h sobre 2π como constante de Dirac. Fica assim o símbolo. E aí aqui ficaria a constante de Dirac sobre 2, certo? Mas eu vou manter o que eu fiz aqui, tá? Muito bem. Aqui é a incerteza na posição. Aqui é a incerteza na quantidade de movimento. É disso que fala o princípio da incerteza. Quanto menor a incerteza na posição, maior é a incerteza na quantidade de movimento ou momento linear, certo? Muito bem. Agora veja.
Como não há incerteza sobre a massa, a variação do momento linear, se preferir, a variação da quantidade de movimento, se a quantidade de movimento é m vezes v, como não há incerteza sobre a massa, a variação do momento linear é m delta v, certo? É a massa vezes a variação de velocidade. Eu vou usar a variação de velocidade no sistema internacional, vou usar metro por segundo, tá? Para depois da gente achar a incerteza se necessário em metro. Então vem aqui, ó, delta x vezes delta p, m vezes delta v, maior ou igual a h sobre 4π. Delta x, m vezes delta v, cuidado, tá? Vou usar 3 vezes 10 a menos 4, porque eu vou escrever em metro por segundo, tá? Você se lembra? Eu vou escrever aqui, ó, delta v, eu estou usando 3 vezes 10 a menos 4 metro por segundo. Então, 3 vezes 10 a menos 4 maior ou igual a h sobre 4π. Ou ainda, delta x, que é a incerteza na posição, que ele fala bastante aí, né? Vai ser isso aqui, ó, preste atenção. Maior ou igual, vamos lá, 10 a quarta vem para cá, fica 10 a quarta vezes h, que é a constante de Planck, sobre 3 vezes 4, 12, certo? 3 vezes 4, 12πm. 12πm, certo? Aí veja comigo, olha só. Vamos analisar o que ele fala lá em cima agora, tá? Vamos lá. Letra A. O que é que ele diz na letra A? O elétron, repetindo o início aqui, ó, sobre a incerteza na posição, é correto afirmar que a do elétron é menor do que a do próton. Ele está dizendo que a incerteza do elétron é menor do que a incerteza do próton. Vamos ver se é verdade? Olha para a equação que eu encontrei. Veja que H, 10 a quarta e 2π são constantes. Concorda comigo? Então, as variáveis são a incerteza e a massa. Estão numa relação de que quanto menor a massa, maior é a incerteza. Então, como a massa do elétron é menor que a massa do próton, a incerteza na posição do elétron é maior do que a incerteza na posição do próton. Por isso, essa frase da letra A, vamos lá, ela está errada, certo? Letra B. Próton e a incerteza. Vamos sempre ler aqui, tá? Vamos sempre ler aqui em cima de novo. A incerteza na posição do próton e a do elétron possui a mesma ordem de grandeza. Não. Por que não? Porque isso seria verdade se a massa do próton e do elétron tivesse a mesma ordem de grandeza. Só que a massa do próton é em torno de 1836 vezes maior do que a massa do elétron. Então, elas têm, sem dúvida, têm ordens de grandezas diferentes. Eu vou repetir. Na letra B, tá? O que é que ele está afirmando na letra B? Vai lá em cima. Ele diz que a incerteza na posição, o delta x, certo? A incerteza na posição, isso aqui é o que eu estou chamando de delta x, ok? Do próton e a do elétron possui a mesma ordem de grandeza. Não, porque da equação que eu montei, essa incerteza só teria a mesma ordem de grandeza se as massas tivessem a mesma ordem de grandeza. E essas massas têm ordem de grandezas diferentes, porque a massa do próton é em torno, vão aproximar para 1840 vezes maior. Então, claro que a ordem de grandeza não é igual, a incerteza não tem a mesma ordem de grandeza, a frase também está errada. A frase está errada. Próton, de novo, a incerteza na posição, o delta x, letra C, a incerteza na posição, o delta x do próton é menor que a incerteza na posição do átomo de hidrogênio. De novo, o delta x do próton é menor que o delta x do átomo de hidrogênio. Aí não, por quê? Porque a mesma ideia aqui, ó. Quanto menor a massa, maior a incerteza. Como a massa do átomo de hidrogênio, como a massa, aqui que letra é? A letra C, né? Como a massa do átomo de hidrogênio é maior que a massa do próton, a incerteza do próton é menor do que, na posição, é menor do que a incerteza na posição do, é menor
Espera aí que eu viajei aqui, deixa eu organizar de novo, senão se endoida, certo? Como a massa do átomo de hidrogênio é maior do que a massa do próton, deixa eu te falar sobre isso. É maior, mas é quase a mesma, né? Porque o átomo de hidrogênio é um próton e um elétron. Mas para análise do que ele está afirmando aí, veja, ele está dizendo que a incerteza do próton é maior. E eu vou dizer que ou ela é menor ou é aproximadamente o mesmo valor, tá? Por quê? Porque a massa do elétron é muito, muito, muito menor do que a massa do próton, você pode aproximar. Mas vamos lá de novo, deixa eu anotar com cuidado para você não endoidar. Como a massa do átomo de hidrogênio é maior do que a do próton, então a incerteza do átomo, da posição do átomo de hidrogênio é menor do que do próton, a incerteza é menor. Ele está dizendo que quem é menor é a do próton, certo? Ó, vê aqui, é menor a incerteza na posição ΔX do próton é menor do que do átomo de hidrogênio. E aí está errado. Por quê? Porque a rigor, sendo rigoroso, do átomo de hidrogênio aqui é menor ou igual, certo? Volta mais aqui e diz que a letra E está, desculpe, que a letra C também está errada. Na letra D, sempre lendo o início aqui, tá? A incerteza na posição do átomo de hidrogênio é igual à soma das incertezas das posições do elétron e do próton. Errou feio, que você não pode somar essas incertezas, você sabe disso. Então, errou feio. E aí sobrou só a letra E. Que aí, claro, você fazendo a prova com a certeza que todas as outras letras estavam erradas, você marcaria a letra E. Mas que tal a gente chegar nesse valor? Topa? Vamos fazer essa conta? Ele está dizendo o seguinte, a incerteza na posição do átomo de hidrogênio é da ordem de 10 a menos 4 metros. Vamos calcular? Eu já matei a questão, né? Já sei que a resposta é a letra E. Mas vamos fazer essa conta aí, ó. O ΔX, aqui, ó, ficou 10 a quarta H sobre 12 π m, certo? Estou usando o valor igual, tá? ΔX é 10 a quarta. H, que foi dado lá no início, aquilo que eu guardei aqui pra gente. Depois eu apago, tá aqui escondidinho. É só para você se lembrar. A massa do átomo de hidrogênio, você vai usar praticamente a massa do próton, né? Porque a do elétron, se você somar, vai dar o mesmo valor, que é 1,7 vezes 10 a menos 27 kg. E a constante de Planck, 6,6 vezes 10 a menos 34, certo? Então, a massa do próton, 1,6, vou colocar aqui para você enxergar bem. A massa do próton, 1,7 vezes 10 a menos 27 kg. E a constante de Planck, 6,6 vezes 10 a menos 34 Joule/segundo. Certo? Vamos lá, então. Massa do próton. Cadê? Ó, constante de Planck, 6,6. Opa! 6,6 vezes 10 a menos 34 Joule/segundo. Certo? 12 vezes π, que é 3, vezes a massa, lembra? 1,7 vezes 10 a menos 27 kg. Certo? 1,7 mesmo? Agora nem me lembro, mas vai assim mesmo, tá? Muito bem. Aí qual é a conta que você vai fazer aqui, ó? Calma aí, tá? 36 vezes 1,7. Calma aí. 36 vezes 1,7. 36 vezes 1,7 dá 61,2. Vamos escrever 6,12, certo? Aqui embaixo, ó. 6,12, mas aí, como era 61,12, de novo, 12 vezes 3, 36 vezes 1,7. Dá 61,2, eu estou escrevendo 6,12, então eu vou andar aqui uma vírgula para a esquerda, fica 10 a menos 26, certo? Somei 1 no expoente da potência. E aqui em cima, 6,6 vezes 10 a menos 34 vezes 10 a quarta, dá 10 a menos 30, certo? Quando eu dividir 6,6, vai, divida aí, 6,6 por 6,12, isso vai dar aproximadamente 1,0, na minha conta aqui, tá? 1,08 vezes 10 a menos 30 sobre 10 a menos 26, 10 a menos 4. Como eu trabalhei no sistema internacional, metro.
Como esse número aqui é menor do que 5,5, a ordem de grandeza fica 10 a menos 4 metros, que é exatamente o valor que ele afirma aqui na letra E, repetindo que nem precisava, porque você teve certeza, sem fazer conta, só analisando uma equação, que essas 4 primeiras letras estavam erradas. Portanto, agora sim está provado que o gabarito é letra E, certo? Então, princípio da incerteza. Quanto maior a incerteza sobre a posição, menor é a incerteza sobre o momento linear, se preferir quantidade de movimento. E aí fica ΔX, que é a incerteza na posição, vezes ΔP, que é a incerteza na quantidade de movimento ou momento linear, maior ou igual a H sobre 4π, certo? Eu não quis usar a constante de Dirac, mas te apresentei lá o valor. Bom, aí o que eu fiz? Como ele me deu a incerteza sobre a velocidade, 3 vezes 10 a menos 2 centímetros por segundo, o que acontece? A massa não está na discussão de incerteza, então a incerteza na variação do momento linear é a massa vezes a incerteza na variação de velocidade. Essa foi a ideia. Sendo assim, o que eu fiz? Eu fui fazendo uma continha que não foi difícil, é porque eu quis explicar com muito cuidado daqui, ok? O que eu fiz? A incerteza da variação do momento linear, a incerteza do momento linear, ou a incerteza da quantidade de movimento é m ΔV. Substituí ΔV como 3 vezes 10 a menos 4 e cheguei aqui. E com isso, praticamente eu resolvi a questão, que quanto maior a incerteza, quanto menor a massa, maior é a incerteza sobre a posição. Quanto menor a massa, maior é o ΔX. Foi com isso praticamente que eu resolvi a questão, sem fazer mais nenhuma conta. Agora, para ficar um exercício completo, eu fui provar que a letra E efetivamente era a resposta correta e fiz a conta no final, coisa que na prova você não precisaria fazer, mas está aí provado para você. Resolvido, então, uma questão do princípio da incerteza? Muita coisa. Você assiste de novo, pode dar uma pausa se quiser, as aulas ficam aí disponíveis para você, mas não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu vou postar muito material que você pode usar para fazer um bom estudo e aprender física para valer, tá bom? Vamos lá para a próxima? Muito bem, vamos lá. Uma bateria está conectada a 2 placas paralelas metálicas em um tubo onde se fez vácuo. As placas estão separadas por uma distância d de 25 centímetros e a placa negativa está sendo iluminada por uma radiação eletromagnética de frequência 500 vezes 10 a 12 Hz. A função trabalho do material das placas é igual a 3,3 vezes 10 a menos 19 Joule. Se o voltímetro mede uma tensão de 3 volts, então a velocidade dos elétrons que atingem a placa positiva é de aproximadamente... Tá bom, pessoal, é o seguinte, eu vou ficar até maior aqui. Essa questão envolve 2 etapas. Uma parte de física moderna, mais especificamente o efeito fotoelétrico, isso na parte de física quântica, né? A primeira parte. E a segunda, o trabalho da força elétrica num campo elétrico. Isso são 2 etapas. Você vai utilizar a parte do efeito fotoelétrico para calcular a energia cinética máxima com que esses elétrons vão escapar da placa por ser iluminado com essa radiação, certo? Com essa radiação incidente, os elétrons vão escapar com uma certa energia cinética máxima, nós vamos calcular. Essa é a parte do efeito fotoelétrico. Eu vou anotar tudo já já. E a segunda parte é, quando o elétron escapa, esqueça a física moderna, está fora. Esse elétron está num campo elétrico uniforme, força elétrica vai realizar trabalho, vai acelerar esse elétron até a placa positiva. Você vai usar a parte do trabalho da força elétrica. Então são 2 etapas, eu quero que você entenda. De novo, com a radiação incidindo a placa metálica negativa, de menor potencial, elétrons vão escapar com uma certa energia cinética máxima que nós vamos calcular, certo? Essa é a parte do efeito fotoelétrico, eu vou calcular contigo. Depois, esse elétron está num campo elétrico uniforme, porque existe uma DDP de 3 volts. Ele vai ser acelerado para a placa positiva e vai atingir essa placa com que velocidade? É o que a questão quer saber. Vamos lá, então, resolver? Então vai.
Primeira etapa diz respeito ao efeito fotoelétrico. Então nós vamos usar a equação do efeito fotoelétrico que diz o seguinte, ó, você se lembra? A energia cinética máxima é a diferença entre o quantum que o elétron absorveu menos o que ele gasta para escapar, que é a função trabalho do metal. Esse quantum nada mais é do que aquele pacote de energia que o fóton transporta, que é o H vezes F, certo? Então fica, essa é a parte do efeito fotoelétrico, é a parte física moderna da questão. Fica H vezes F menos a função trabalho, certo? Vamos calcular essa energia cinética máxima, então. A energia cinética máxima vai ser H 6,6 vezes 10 a menos 34, dado lá no início da prova, lembra? Usamos agora há pouco. Vezes a frequência, vou te ajudar aqui, tá? Tá aqui, 500 vezes 10 a 12 Hz. 500 vezes 10 a 12 Hz. 500 vezes 10 elevado a 12 Hz, menos a função trabalho, que aqui está, vou destacar aqui com outra cor para você, 3,3 vezes 10 a menos 19 Joule. Função trabalho, o potencial de superfície é 3,3 vezes 10 a menos 19 Joule, certo? Vou fazer essa conta aqui para você, ó. A energia cinética máxima vai ficar, ó, 5 vezes 6,6, 5, tá? Olha a conta que eu estou fazendo. Vezes 6,6 dá 33. 5 vezes 6,6 dá 33. Calma aí, calma aí. 10 a segunda aqui, ó, com 10 elevado a 12 é 10 a 14. Vezes 10 a menos 34 é 10 a menos 20. 33 vezes 10 a menos 20 é 3,3 vezes 10 a menos 19. Vou repetir, é só uma conta. A conta foi essa. 5 vezes 6,6 dá 33, aí guarda. 10 a segunda vezes 10 elevado a 12 é 10 a 14, vezes 10 a menos 34 é 10 a menos 20. Ficaria 33 vezes 10 a menos 20, 3,3 vezes 10 a menos 19, menos 3,3 vezes 10 a menos 19. Então, a energia cinética com que o elétron escapa da placa é nula. Ele vai escapar da placa com energia cinética nula. Mas, ao escapar, mesmo com velocidade nula, ele está numa região de campo elétrico. E agora vem a segunda parte da resolução, certo? De novo, aqui em cima, a primeira parte foi encontrar a energia cinética com que o elétron escapa da placa negativa. E agora o campo elétrico vai acelerar essa partícula até a outra placa e vamos usar o quê? O trabalho da força resultante como a variação da energia cinética. O trabalho é o trabalho da força elétrica, Q vezes U, num campo elétrico uniforme, não é assim? Ele diz isso, entre as duas placas. A variação de energia cinética, que é a energia cinética final, mV2 sobre 2, menos a inicial, que é zero, porque quando ele escapa da placa, ele tem velocidade nula, tá aí, certo? Agora é conta, pessoal, veja. É um elétron, então a carga é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora calma aqui para ficar bem legal. Olha para mim aqui. Veja, não vai enganar não, tem que usar o sinal correto. A carga do elétron com seu respectivo sinal, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Só que o elétron ele vai de um menor para um maior potencial. Da placa negativa para a placa positiva. Se ele está indo de um menor para o maior, a DDP é negativa. Ele te deu 3 volts, que é a DDP entre as placas, é o módulo. O sinal fica por sua conta. Como ele está indo de um menor para um maior potencial, essa DDP é negativa, é menos 3 volts. Aí fica perfeito. Vai lá. Menos 3 igual a massa do elétron 9,1 vezes 10 a menos 31 V2 sobre 2. De novo. Espera aí que eu fiz besteira aqui para você, tá? Agora, certo? Estou aqui em cima. Eu calculei a energia cinética com que ele escapa, foi a parte física moderna, o efeito fotoelétrico, acabou. Ele escapa com velocidade nula. A partir daí, a partir do repouso, então, ele é acelerado pela força elétrica num campo elétrico uniforme. Como é que você fez? Você fez o trabalho da força elétrica, Q vezes U, igual a variação de energia cinética final,
m, velocidade que você quer ao quadrado sobre 2, menos a inicial, que é nula, certo? Veja que eu usei os sinais com perfeição e a partir daí fica como? Volta para a conta, pessoal. Volta para a conta. Menos vezes menos mais, né? Ó, v ao quadrado igual 2 vezes, aqui ó, 4,8, 9,6 vezes 10 a menos 19 por 9,1 vezes 10 a menos 31, certo? De novo, 2 vezes 4,8, menos com menos dá mais, 3 vezes 1,6 dá 4,8, vezes 2, 9,6, vezes 10 a menos 19, por passa dividindo, 9,1 vezes 10 a menos 31, certo? Então, v ao quadrado vai ficar, aqui é bem perto de 1, né? 9,6 por 9,1, mas eu vou colocar aqui o valor com precisão, 1,05, aproximadamente 1, e esse 31, 10 a menos 31 vai para cima como 10 a 31, e 31 menos 19, não é assim? Se não somos expoentes, 31 menos 19 é 31 mais menos 19, dá 10 elevado a 12. E agora é tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada de 1,05, 1, aproximadamente 1 aqui, e de 10 elevado a 12, 10 elevado a 6 metros por segundo. Tá aí, agora é procurar a resposta lá. 1 vezes 10 a sexta metro por segundo. Vamos procurar o gabarito? Vai lá em cima. 1 vezes 10 a sexta. Aqui está. Gabarito, então. Letra E. Tá aí. Que tal? Resolva de novo, com calma. Aquela dica, pega uma página em branco, uma folhinha em branco, vai anotando, dá pausa, faça um bom estudo. Tá aí uma questão que envolveu física moderna na parte do efeito fotoelétrico e a parte do trabalho da força elétrica que você estuda em eletrostática. Que tal? Deu para entender bem? Então, vamos para a próxima. Tá aí. Magnetismo, né? Uma boa questão, tá? Uma espira quadrada metálica de lado L igual a 0,2 metro penetra em uma região com campo magnético de módulo 2 teslas que está alinhado de forma perpendicular ao plano da espira. Isso é importante. Esta é feita de um fio metálico de resistividade ρ igual a 1 vezes 10 a menos 7 ohmmetro, que possui uma área de seção transversal igual a 1 centímetro, né? 1,01 centímetro, conforme figura A, tá? A área da seção transversal. A espira adentra a região com campo a uma velocidade constante horizontal de 5 metros por segundo. Determine a energia dissipada pela corrente induzida na espira. Grandão aqui primeiro. Pessoal, é o seguinte. O que vai acontecer com a espira? Quando ela começa a entrar na região de campo, até ficar totalmente imersa, ela sofre uma variação de fluxo de campo magnético, uma variação de fluxo de indução. E essa variação de fluxo, com o passar do tempo, provoca uma força eletromotriz induzida. Lembra disso? Essa força eletromotriz induzida, num condutor, tem a corrente induzida. E, é claro, essa corrente induzida, como toda corrente, dissipa energia através do efeito Joule. E é isso que você quer saber. A energia dissipada. Mas em quanto tempo? Desde que ela entra na região de campo até a energia deixar de ser dissipada quando a corrente acabar. E por que a corrente induzida deixa de acontecer? Porque quando essa espira ficar totalmente imersa nesse campo, não haverá mais variação no fluxo de campo magnético, a corrente induzida é zero. Então, quanto é que essa espira percorre sendo atravessada por uma corrente? Desde que entra até ficar totalmente imersa, veja então que ela vai percorrer esse comprimento L aí do lado, concorda? Nesse deslocamento dentro do campo igual a L, quanto é que se dissipa? É isso que ele quer saber. Pronto? Então, entende a ideia? A espira está totalmente fora da região de campo, vai entrando na região de campo, vai sofrendo variação do fluxo de indução, tem uma corrente induzida. Quando ela ficar totalmente imersa, então ela se deslocou dentro do campo um valor igual a L, que é o lado desse quadrado, a corrente induzida deixa de acontecer, a energia deixa de ser dissipada. Dentro desse intervalo, quando foi dissipado, é isso que a questão quer. Vamos fazer? Com calma? Com calma, vamos lá, devagar.
essa energia dissipada, então, ó, vamos aqui, estamos juntos, vai dar tudo certo, tá? Essa energia dissipada, ela é a potência vezes o tempo, não é assim? A potência, tá, mas a potência elétrica pode ser calculada, estou aqui em cima, como U vezes I, como R vezes I ao quadrado e como U ao quadrado sobre R. Você pode escolher qualquer uma dessas equações, tá? Vai dar no mesmo resultado final. Então a energia dissipada, eu vou usar U ao quadrado sobre R vezes ΔT. Calma aí, certo? Esse U é a força eletromotriz induzida, que você sabe que nesse caso, como aqui há uma haste, que é um dos lados da espira, de comprimento L, se movendo perpendicularmente ao campo com velocidade v, essa força eletromotriz induzida é o produto BLV. Lembra disso? Muito bem. Agora, o tempo é o deslocamento L aqui no campo sobre a velocidade. O tempo é ΔS, que é L sobre V. Eu estou usando aqui, ó, certo? Estou discutindo tudo para a gente jogar aqui. De novo, a energia dissipada é a potência vezes o tempo, certo? A potência eu escolhi U ao quadrado sobre R, mas tem outras opções, vai dar no mesmo, vezes ΔT. U é a eletromotriz induzida, que é calculada pelo produto BLV, lembra disso? O tempo, eu estou usando o movimento uniforme, que é o movimento dessa espira. E tempo no movimento uniforme é ΔS sobre V. ΔS é o comprimento do lado sobre a velocidade, porque quando ele percorrer na região de campo, como é quando essa espira percorrer L, ela fica totalmente imersa, deixa de ter corrente induzida, certo? Muito bem, então calma aí. E para fechar, a resistência, porque depois eu vou jogar aqui, ó, nessa equação, tá? Vamos deixar os valores por último, que você faz uma conta menor. Essa resistência é regida pela segunda lei de Ohm, vou aparecer aqui, é a resistência desse condutor. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento, que é 4L, inversamente proporcional à área da seção reta transversal, e a constante de proporcionalidade, que é a resistividade, que diz respeito ao material de que é feito essa espira, concorda? Então, como é que ficaria a resistência aqui? A resistência fica ρ 4L sobre A. Por que 4L? Porque é o comprimento do fio, certo? Então, ó, tudo isso aqui eu fui procurando para jogar aqui. De novo, a energia dissipada é a potência vezes o tempo. É o que eu quero, a energia dissipada. Potência eu escolhi U ao quadrado sobre R vezes ΔT. U é a força eletromotriz induzida, calculada por BLV. O tempo é o tempo que expira desde que entra na região de campo até ficar totalmente imersa, então ela se desloca L com velocidade V, fica L sobre V. E a resistência é regida pela segunda lei de Ohm, que diz que R é ρL sobre A. Só que L é o comprimento do fio inteiro, que é 4L aqui, tá? Se liga nisso, certo? Vamos jogar aqui? A energia dissipada, então, é U ao quadrado, BLV ao quadrado, sobre, vamos multiplicar pelo tempo, vezes o tempo, que é L sobre V, certo? L sobre V, e aqui embaixo, você escolhe a ordem que você quer, é ρ 4L sobre A, certo? Tranquilo? Ó, só conta agora. A energia dissipada, então conserva a primeira fração, que é B ao quadrado, L ao quadrado, V ao quadrado, vezes L sobre V, e multiplica pelo inverso da segunda, que é A sobre 4L ρ. Concorda comigo? Veja aí, de novo. Ó, a primeira fração, não sei se eu te confundi aqui, mas eu repito, ó, U ao quadrado, BLV ao quadrado, certo? Sobre R, 4L sobre A, lembra que é 4L, tá? Mas o Wendel, a fórmula é L, mas o comprimento da espira é 4L. L é o lado aqui, tá? Isso é importantíssimo, não se erra. O tempo, que é o deslocamento sobre a velocidade, é L sobre V, certo? Então eu conservei a primeira fração, que é B ao quadrado, L ao quadrado, V ao quadrado, L sobre V, e multipliquei pelo inverso da segunda. E aí ficou como agora. L
com esse L aqui cai fora. Esse expoente com esse aqui cai fora. Certo? Ficou como, então? A energia dissipada ficou B ao quadrado, L ao quadrado vezes V vezes A sobre 4 vezes ρ. Se eu não errei na conta aqui, você me ajuda aí, tá? Se eu errar, eu volto. Tem isso não, certo? Vamos para os valores? Vamos para os valores? Ó, para achar em julho, vamos usar o sistema internacional, mas tá uma festa aqui, porque tem praticamente todo mundo no sistema internacional. Ó, o comprimento L está no sistema internacional, 0,2 metros. O campo está em Tesla, que é no sistema internacional. A resistividade está em ohmmetro, que é o sistema internacional. A velocidade está em metro por segundo, que é do sistema internacional. Mas a área não está em centímetro quadrado. Eu tenho que passar para metro quadrado. É a única mudança que você vai fazer. É a área, que aí você vai usar 1 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Né? Assim, de centímetro para metro, 10 a menos 2, como está o quadrado, 10 a menos 4. Então fica B, de novo, vai lá em cima, 2 ao quadrado. L, 0,2 ao quadrado. V, ajuda aí, V, 5. A área, 1 vezes 10 a menos 4, sobre 4 vezes ρ, 1 vezes 10 a menos 7. 1 vezes 10 a menos 7. Tá bom. Então, a energia dissipada vai ser... Vamos aqui, vamos fazer uma conta juntos aqui, certo? Ó, esse cara aqui já era, né? Certo? Porque 2 ao quadrado, 4 com 4 já era. 0,2 vezes 5 é 1 vezes 0,2 dá 0,2, certo? Então ficou 0,2 vezes 10 a menos 7 vai ao numerador, 10 a sétima. Vezes 10 a menos 4 é 10 a terceira. Opa! Então a energia dissipada, 0,2 vezes 1000, 200 joules. Tá aí. Viu que foi melhor colocar os valores só no final, para você não se perder na conta? Tá aí, vamos procurar o gabarito? Vamos lá. 200 joules, letra B de bola, letra B de bola. Vou dar uma geral de novo aqui para você, certo? Vai, acompanha aí e olha para mim aqui. A questão trata de que uma energia dissipada nessa espira. Mas por que a energia se dissipa? Porque tem uma corrente elétrica induzida, o efeito Joule acontece. Essa corrente elétrica induzida por quê? Porque a espira sofre uma variação de fluxo de campo magnético, variação no fluxo de indução. Como é que essa variação acontece? Porque a área imersa vai se tornando cada vez maior. Ela está totalmente fora do campo magnético, vai penetrando no campo, o fluxo vai aumentando até ficar totalmente imersa, onde o fluxo é máximo e não varia mais. Enquanto ela não esteve totalmente imersa, há uma variação no fluxo de campo magnético, uma variação no fluxo de indução, teve corrente induzida. A energia dissipada é a potência vezes o tempo. A potência eu usei o ao quadrado sobre R e o tempo eu calculei pelo movimento uniforme. O BLV, força eletromotriz induzida, então tá aí o eletromotriz induzida que é BLV. O tempo pelo movimento uniforme, o deslocamento até ficar totalmente imerso é o lado do quadrado sobre a velocidade, L sobre V. E a resistência pela segunda lei de Ohm, com cuidado. Resistência ρ, comprimento da espira sobre A. E o comprimento da espira é 4L. Cuidado, que a fórmula, ela muitas vezes pode te induzir ao erro. Você tem que pensar no significado. Eu vivo falando disso, certo? E aí joguei na equação da energia dissipada e o resto foi conta. Dê uma olhada aí com cuidado. Eu só precisei mudar a unidade da área. O resto estava todo mundo em casa. Achei a energia dissipada como 200 joules. Está resolvido então o gabarito letra B. Certo? Gostou? Dá um like aí. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Ative as notificações que vem aí muito material, tá? Muito material mesmo. Vamos voltar para a lousa. Vamos para a próxima questão. Tá aí. Atrita-se uma bola plástica tipo ping-pong com um papel tipo guardanapo. Então se eletriza nessa bola. E com o mesmo papel atrita-se uma segunda bola de mesmo material, de modo que as cargas elétricas fiquem distribuídas uniformemente nas bolas com valores iguais. Módulo de Q1 igual ao módulo de Q2,
0,02 microcoulomb, se preferir, micro 10 a menos 6, né? Aqui 2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 6, 2 vezes 10 a menos 8 coulomb é a carga em módulo de cada esfera. Ao aproximá-las a uma distância de 6 centímetros, de centro a centro, verificou-se uma força eletrostática média de quanto? Então, essa aí bem direta, pessoal. Força elétrica entre cargas pontiformes regida pela lei de Coulomb. Como é? A força elétrica, o módulo dessa força elétrica é K, produto do módulo das cargas, não é assim? Sobre a distância entre elas ao quadrado. O K foi dado no início da prova, você se lembra? 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Vamos fazer a conta? K, 9 vezes 10 a nona, produto dos módulos das cargas, está aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 8, 2 vezes 10 a menos 8, e a distância, aí tem que tomar cuidado, né, para você achar a força em Newton, sistema internacional, só está fora aqui, 6 vezes 10 a menos 2 metros, certo? Então aqui, 6 vezes 10 a menos 2, não esquece que é ao quadrado. Muito bem, vai. 9 vezes 2 vezes 2, 9 vezes 4, 36. 10 a nona vezes 10 a menos 8 dá 10, vezes 10 a menos 8 dá 10 a menos 7. Sobre 6 ao quadrado, 36. E aqui você multiplica assim, dá 10 a menos 4, você sabe disso. 36 cai fora. E a força 1 vezes 10 a menos 3 Newton. E aí tem uma coisa chata. O que é a coisa chata? É que houve um problema nas respostas, né? Você dá uma conferida aqui, a questão tá original, tá? Ó, veja aí que houve uma falha. Tá vendo aqui que a intenção era colocar 1,2 vezes uma potência de 10? O que era aqui? Era 1,2 vezes 10 a menos 3, 5,4 vezes 10 a menos 3, 3,6 vezes 10 a menos 3. Essa era a intenção, não tenho dúvida disso. Só que aí houve uma falha gráfica. E aí essas respostas todas não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Mas por sorte, para não prejudicar quem estudou, né? Pelo menos isso, o que acontece? Coincidiu da única resposta digitada corretamente, escrita corretamente, ser o gabarito correto, portanto, letra A. Mas fica aí uma crítica construtiva para que tudo seja feito com mais cuidado, porque tem muito em jogo do estudante. Às vezes quem faz as provas se esquece que o estudante se dedica muito, não é? Você que é estudante sabe disso. Pode ser que você esteja assistindo essa aula agora de madrugada, pode ser que seja no horário do seu almoço, você está no horário de intervalo do seu trabalho. Então é muita dedicação e você então merece uma prova bem feita com muito cuidado, mas está aí, gabarito da questão 29, letra A. Certo? Muito bem. Próxima. O torque é uma grandeza associada ao movimento de rotação de certo corpo em razão de uma força. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Pessoal, o torque também tem como sinônimo o momento de uma força. Que você estudou, você sabe que é estática. Estática faz parte do conteúdo do seriado 3. No estudo do torque, você aprendeu a calcular esse momento de uma força, não é assim? Momento escalar de uma força, porque para o ensino médio as forças são todas coplanares, você usa o momento escalar, que é aquela história do produto entre a força e o braço, precedido de um sinal arbitrário. Lembra disso? É o torque, o momento de uma força, a questão fala disso. Te adianto que é uma questão muito, muito direta, tá? Vamos lá. Letra A. O momento de uma força ou torque é assim definido: produto da força aplicada em relação a determinado ponto, que é o polo, pela distância que separa o ponto de aplicação da força até o polo. Até aí tudo bem. Aí agora ele vem com uma coisa louca. Tudo isso dividido pela densidade do corpo. Nossa, aí foi muito ruim, né? Aí acredito que você tem certeza que está errado. O estudo do torque é fundamental para situações de rotação de um corpo rígido, é o correto, né? É a resposta. O torque não é observado no uso de um abridor de tampa de metal em garrafas de vidro de refrigerante. O que é isso? Só é observado, né? No estudo das alavancas, você fala muito do torque. Então, totalmente fora.
Muito pelo contrário, a gente usa isso como exemplo, né? Na letra D, o torque não é observado em máquinas simples, aí ele enfatiza algo que é errado de novo, tipo alavancas. Não, é muito usado, sim, senhor. E o torque é apenas um assunto teórico, não sendo observado no cotidiano, claro que não. É muito usado, sim, em alavancas, pinça, quebrador de nozes, carrinho de mão e etc. Portanto, uma questão bem simples para fechar essa prova aí. Com isso, a questão 30 fica como gabarito, a letra B de bola. Vou anotar aqui para você, certo? Com isso, a gente finaliza a nossa prova. Tá aí, apareço de novo aqui para a gente se despedir. Pessoal, mais uma vez gostaria de agradecer a atenção de vocês, tá? Foi uma prova extensa aqui que eu quis caprichar bastante na resolução. A aula ficou extensa, mas você pode dividir na hora de você estudar. Mas saiba que foi feito com muito carinho, muito capricho. Tudo que eu achei da minha experiência de professor, eu achei importante a gente frisar, eu fiz, tá? Sem se preocupar com, eu não me preocupei com o tempo que isso demoraria, fiz questão de fazer com muito cuidado para você, tá bom? Fica aqui então um desejo, um bom estudo para você. Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, eu conto com isso, ative as notificações. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos, então, mais uma vez um bom estudo, um grande abraço e até a próxima aula.